Olá jovens, aqui é o professor Marquinho para mais uma aula de Biologia nos vestibulares. Como caem as questões de Biologia? Na prova da segunda fase da Unicamp. A nossa intenção hoje é trabalhar a questão número 11, que caiu em 2021 nessa prova. Vamos analisar esse enunciado? Antes de mais nada, já peço para vocês deixarem um like para ajudar o professor na divulgação do canal. Valeu? Tá ali, ó. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19, uma doença causada pela infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. No mundo, até 22 de 1 de 2021, mais de 97 milhões de casos foram confirmados em 192 países e regiões, contabilizando mais de 2 milhões de mortes. Letra A. Defina a pandemia. Já está pedindo um conceito aqui. O vírus SARS-CoV-2 usa a proteína spike presente em sua superfície para se ligar ao receptor ECA2 na superfície das células humanas. ECA2 é a enzima conversora de angiotensina. Nós encontramos ela em grande quantidade nos pulmões. Com base na figura ao lado, descreva as etapas 3 e 4 indicadas no ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Nós temos nessa imagem duas informações importantes: a anatomia do vírus e o processo de infecção viral. O vírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA que possui, além da cápsula de proteína, o capsídeo que nós chamamos, possui um envelope viral, que nada mais é do que uma membrana lipoproteica. Essa membrana, o vírus SARS-CoV, pegou quando ele saiu da última célula hospedeira. Então, quando ele sai da célula hospedeira, ele sai com um pedaço da membrana plasmática daquela célula. E isso acaba enganando o próximo organismo que ele vai penetrar. Então, o que nós temos aqui, é a adsorção, que é a fixação do vírus no receptor ECA2, como disse o enunciado, a penetração desse vírus, a gente está vendo bem aqui. Já no evento 3, que é uma das perguntas, nós temos o RNA saindo, tá vendo? Do 3 para o 4, o RNA está se soltando do vírus antigo, indo em direção ao citoplasma celular. Do evento 4 para o 5, nós já temos um processo de montagem acontecendo. Por que eu chamo o processo de montagem? Nós dizemos que a reprodução dos vírus é uma reprodução por montagem. Significa o quê? Como ele não tem metabolismo próprio, ele precisa entrar numa célula hospedeira, conectar seu material genético aos metabolismos da célula hospedeira para fazer cópias da sua proteína, para fazer cópias do seu material genético, e aí sim ele consegue pegar todas essas estruturas e se montar novamente. A partir do momento que ele se monta, ele consegue a liberação, ele consegue sair da célula hospedeira. Quando ele sai da célula hospedeira, ele pode destruir essa célula. E nós chamamos isso de ciclo lisogênico, sempre que o hospedeiro é destruído, tá? Então essa é a primeira pergunta. Percebam que na letra A nós temos duas perguntas, então. Na letra B, ele diz: vários laboratórios estão envolvidos no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, com a utilização de diferentes estratégias. Explique como ocorre a imunização ativa pela vacinação do indivíduo. Olha só, está falando do processo de imunização. Então, jovens, a análise inicial dessa questão mostra para nós três pedidos. O primeiro pedido, um conceito. Muito importante. Nós vamos resgatar, inclusive, os outros dois, que acompanham sempre nos estudos de biologia. Depois ele pede mecanismos de biologia molecular, que é o que está acontecendo aqui dentro, durante a reprodução desse vírus. E por último, ele pede sobre imunização ativa. Ele pede sobre vacina. Vamos analisar cada uma das resoluções? Então tá lá, ó. Na letra A, o conceito pandemia pode ser definido como uma doença infecciosa que atingiu vários continentes, ou seja, partiu de uma escala regional para uma escala global. Isso é pandemia. Quando nós temos vários continentes com o mesmo tipo de doença ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Um exemplo clássico de pandemia, que desde a década de 80 vem atingindo todos os continentes, é a AIDS. No caso aqui, o SARS-CoV-2 também está desde
como vocês viram ali, ó, desde 11 de março de 2020, que foi quando a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia, ele está atingindo todos os continentes. Uma coisa interessante da gente lembrar aqui são dois outros conceitos que a gente sempre estuda junto com pandemia. Um deles é a epidemia e o outro é a endemia. Epidemia é quando a doença fica em uma região e ela vem e vai dependendo da época do ano. Por exemplo, aqui na nossa região, a dengue é uma doença que nós caracterizamos como epidemia, porque na época de chuva a taxa de afetados na dengue aumenta consideravelmente. No frio, abaixa. Então, como a dengue aparece no verão, desaparece no inverno, ela é considerada uma epidemia. Já, por exemplo, no norte do Brasil, em regiões onde acontece muito a esquistossomose, lá nós temos endemia. Malária, por exemplo, em regiões de florestas tropicais, é uma endemia. Por quê? Sempre tem casos daquela doença naquela região, tá? Então, resumindo, para vocês anotarem aí esses três conceitos. Pandemia é uma doença a nível global, mundial. Epidemia é uma doença a nível regional e temporária. E endemia é uma doença a nível regional e permanente, tá? Anota aí que vale a pena. E só por essa revisão já vale pedir uma inscrição, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as aulas semanalmente. Valeu? Então agora vamos para a segunda parte da resposta da questão A. Quando pede aqui pra gente, ó, descreva as etapas 3 e 4 indicadas no ciclo, nós temos aqui em 3 a liberação do RNA viral. Eu disse para vocês que esse RNA viral vai se conectar nos metabolismos da célula hospedeira, não é isso? E no 4, a tradução do RNA viral, que implica na produção de proteínas virais. Então, como a gente sabe que está acontecendo tradução aqui, porque a gente já percebe que tem proteínas virais aqui em 5. Vamos recordar um pouquinho de tradução? Na biologia molecular, a gente estuda sobre o dogma da biologia. O DNA faz cópias de si mesmo no processo chamado replicação e ele também consegue produzir um outro material genético, que é o RNA. Aí nós temos a transcrição. Uma vez formado RNA, o RNA é utilizado para produzir proteínas. E todo o metabolismo de RNA para proteínas nós chamamos de tradução. Então é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O RNA viral, usando o metabolismo dessa célula hospedeira, vai formar suas proteínas virais. Tradução. Depois que essas proteínas estiverem prontas, tiverem os RNAs virais ali, vai acontecer uma montagem, como eu disse para vocês. O vírus SARS-CoV-2 se monta e sai da célula para infectar novas células. Entendeu? Essa foi a questão A. Vamos para B. Lembra? Vários laboratórios estão envolvidos no desenvolvimento da vacina para a Covid-19, com a utilização de diferentes estratégias. Explique como ocorre a imunização ativa pela vacinação do indivíduo. Agora, nós não vamos precisar mais dessa imagem para responder a questão B, porque a questão B está direto no contexto de imunologia. Lá, quando a gente fala de proteção do nosso corpo, nós temos dois tipos de imunização, a ativa e a passiva. A passiva é aquela que a gente recebe os anticorpos prontos e ela é temporária. Quando, por exemplo, a gente toma um soro, chega doente no hospital, toma um soro, aquele medicamento, o soro, tem anticorpos prontinhos que vão agir imediatamente no nosso corpo. Qual a vantagem do soro? Ele é um mecanismo curativo, ele cura a gente, tá? Porém, aqui a questão fala de imunização ativa. E quando nós falamos de imunização ativa, nós pensamos diretamente na vacina, porque a vacina ensina o nosso corpo a produzir anticorpos. Isso é um mecanismo permanente, isso dura mais tempo. Vamos lá? Ao receber a vacina, nosso corpo é apresentado a um antígeno viral e com isso nosso sistema imunológico poderá reconhecê-lo, produzir anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 e também formar células de memória que ajudarão no combate em caso de contato com esse vírus no futuro. Olha só, a vacina, ela
ativa o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico reconhece o invasor, produz anticorpos e produz células de memória. Então, automaticamente, nós ficamos mais protegidos da doença. Tá bem? É isso aí, meus jovens. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que essa questão caiu na segunda fase da Unicamp de 2021. Então, aqui nós revisamos conteúdo sobre o vírus SARS-CoV-2, parte de biologia molecular e falamos sobre vacina, imunização ativa. Se essa aula foi útil para você, compartilhe com um amigo ou com uma amiga e ajude o professor a divulgar o canal. Beijos e abraços. Fui!